Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Filipinho21, estou fazendo mais um vídeo aqui para bater aquele papo maneiro com vocês sobre o nosso Mengão. Se liga porque vai ter muita coisa maneira hoje. Troca de mensagens sobre Marcos Braz e Cacau Cota, clima quente nos bastidores do Flamengo. Técnico Tite pediu desculpas ao Igor Jesus por ter substituído o atleta aos 36 minutos do primeiro tempo do jogo contra o Bragantino. Em recuperação, Arrascaeta voltou para o Rio de Janeiro e não seguiu viagem com a delegação lá para o Chile, para enfrentar o Palestino. O Everton Cebolinha tem chance de jogar, tá? E também saiba tudo do último treino do Flamengo, que vai ser hoje, para saber se Cebolinha joga ou não joga e definir a escalação do Mengão. Valeu, galera? Fica ligado aí e vamos que vamos pro vídeo. Então, rapaziada, antes de começar a falar, já peço a vocês aquele like, se inscreve aqui no canal quem ainda não for inscrito, comenta e compartilha com a galera aí nos grupos de flamenguistas, por favor, para ajudar o canal a crescer. Como eu sempre peço também, aqui está o QR Code do meu Pix, aqui o e-mail do Pix, cai direto na minha conta do PicPay. E por que eu peço? Já explico a vocês. Eu tenho uma deficiência física e quero muito ir ao Maracanã para fazer um vídeo lá, entrevistando a torcida, as pessoas, chegada do Maracanã, chegada do Flamengo. Quero muito fazer esse vídeo, mas eu tenho que ir e voltar de Uber, ou seja, vou ter gasto, porque tem o meu telefone, que é caro, tem a câmera e as lentes, que são caras, microfone, lapela, tripé, muita coisa para carregar, então eu tenho que ir e voltar de Uber, e até por causa da minha deficiência, que eu não consigo pegar transporte público. Então eu peço a vocês, quem puder ajudar, tá aqui, ó, meu e-mail e o QR Code. Valeu? Então vamos para as principais notícias. Olha só, o centro ali da diretoria do Flamengo tá horrível. O clima entre Cacau Cota e Marcos Braz. Olha só, e agora no Twitter, domingo, ontem, ficou evidente esse racha entre os dois. Ou seja, o Marcos Braz postou no Twitter falando assim, ó, hoje não teve jogo às 11. Qual o critério para os times escolhidos a jogar neste horário? É quem grita que não joga? Muitas coisas precisam de explicação. Aí, teve um torcedor que colocou assim, foi lá e respondeu o Marcos Braz. Cadê o diretor de relações externas, Cacau Cota? E marcou o Cacau Cota. Bastidores fraquinho. Aí o Cacau se manifestou, respondeu ao torcedor, tá? Mas no mesmo tweet do Marcos Braz. Então, Marcos Braz leu, né? Cacau Cota respondeu, meu amigo, esse assunto deveria ter sido discutido no arbitral, momento que se apresenta a tabela do campeonato. Agora é muito difícil qualquer mudança pela dificuldade do calendário. Abraços fortes e saudações rubro-negras a todos. Aí o Cacau foi e respondeu a própria mensagem dele. Vou além, se faz necessário um trabalho diário em todas as instituições, CBF, FERJ e Comebol. Então, um alfinetando o outro no Twitter, rede social virou para debate do Flamengo. E sabe por quê que isso está acontecendo? É porque é o seguinte, tanto Cacau Cota quanto o Marcos Braz, eles decidiram que irão se candidatar a vereadores aqui no Rio de Janeiro. Então eles, na cabeça deles, um vai roubar voto do outro, um vai tirar voto do outro, da torcida do Flamengo. Eu não voto em nenhum dos dois, mas é com cada um que faça, que tenha a consciência dos seus votos. Eu não voto em nenhum dos dois, até porque o Marcos Braz nunca fez nada no poder que ele assumiu fora do Flamengo, né? Na vida pública dele. E outra coisa, quando a discussão, é o que eu acho, quando a discussão dos dois prevalece, eles brigam, não pelo Flamengo, brigam pelo seu ego, pelas coisas que eles querem conquistar fora do Flamengo e tendo força
do Flamengo, porque eles têm força, eles são grandes, eles são conhecidos por causa do Flamengo, não por causa deles. Então, eles fazem campanha com o nome do Flamengo, usando a torcida do Flamengo, e na hora de brigar pelo Flamengo, não. Eles estão brigando pelos cargos que eles querem ocupar de vereadores, né? Não estão brigando por causa do Flamengo. Se fosse uma briga para tentar engrandecer o Flamengo, fazer coisas boas pelo Flamengo, mas não. Eles estão brigando pelo ego, pela pessoa física, não pelo Flamengo. Então isso é ridículo. Eu não voto em nenhum dos dois. E que não sejam eleitos. É a minha torcida, né? Mudando de assunto, o Tite, nos bastidores ali, ele pediu desculpas ao Igor Jesus. Porque o que acontece? O Igor Jesus não estava jogando bem o jogo agora contra o Bragantino, não estava jogando bem, já havia levado um amarelo, estava errando bastante, estava nervoso, e o Tite acabou substituindo ele antes de acabar o primeiro tempo. Então vou dar uma lida aqui para vocês entenderem, tá? A revolta verbalizada pelas entrevistas de Bruno Spindel e Bruno Henrique, ainda no gramado do estádio Nabi Abicheid, foi estendida ao vestiário do empate por 1-1 entre Bragantino e Flamengo, no sábado. Uma cena, porém, também chamou atenção: o abraço e o pedido de desculpas do Tite a Igor Jesus, substituído aos 36 minutos do primeiro tempo. Tá? Igor Jesus, de 21 anos, já havia protagonizado duas imagens marcantes que foram captadas pela transmissão do Premiere. Um dos líderes do grupo, Fabrício Bruno, aparece dando atenção especial ao garoto, fala algumas palavras e dá uns tapinhas no companheiro, trazendo a cabeça dele para o ombro. Ou seja, Fabrício Bruno tentou acolher o garoto ainda dentro de campo e dar tranquilidade para ele continuar jogando. O Tite havia trocado uma rápida ideia com o jovem à beira do campo, mas fez questão de abraçá-lo e de elogiá-lo na roda onde debateram o jogo e fazem oração. Numa cena forte, o treinador abraçou Igor Jesus, o cumprimentou e depois lhe disse as seguintes palavras: Igor, você me desculpa, eu sei o quanto foi duro para você. O treinador tem que tomar decisões. Eu precisava te tirar do jogo. Fica aqui o meu respeito absoluto por você ser o jogador que é, o profissional que é. Você tem ainda mais o meu respeito depois dessa substituição. Eu tenho duas coisas para falar sobre isso. Uma, é ruim tirar o jogador aos 36 minutos do primeiro tempo? É horrível, eu sei, é ruim. Mas, além de preservar o time, né, por causa de uma possível expulsão do Igor Jesus, ele também acaba, nesse momento, ele parece que queimou o jogador. Mas, ao mesmo tempo, ele preservou o jogador, na minha opinião. Sabe por quê? Porque se o Igor Jesus faz mais uma falta dura, leva o segundo amarelo e é expulso, e o Flamengo acaba perdendo o jogo lá, e o Flamengo já vem de resultados ruins e o jogo feio contra o Amazonas, ia cair muito nas costas do Igor Jesus. Então o Tite certamente preferiu preservar o jogador. Isso foi para melhorar o time, tirando um jogador nervoso e já com amarelo, e também para preservar o jogador. Eu achei que foi uma boa substituição, o Igor Jesus tem que entender isso, e eu não acho que queimou o jogador, não. Ele preservou o jogador, pelo contrário. Tá? Agora, eu quero falar com vocês sobre a situação do Arrascaeta, né? Porque o Arrascaeta, o que acontece? Ele viajou com o grupo para São Paulo, foi a Atibaia, treinou fez os treinamentos que conseguia fazer, tá? E no domingo, o time treinou depois do jogo, né? O jogo foi no sábado, e no domingo o time foi para o CT do Corinthians e fez o último treinamento antes de viajar. E ali perceberam que o Arrascaeta não teria condições de jogar na terça contra o Palestino e liberaram o jogador voltou para o Rio para continuar o tratamento no Ninho do Urubu. Tinha uma pequena chance.
E ele fez questão, a Arrascaeta que fez questão de viajar para tentar ficar à disposição para terça contra o Palestino, mas não conseguiu e infelizmente teve que voltar. De certa forma é até bom, porque aí ele tenta recuperar melhor para o jogo do próximo sábado, que é contra o Corinthians no Maracanã. E a gente precisa do Arrascaeta nos trinques, nada de deixar o Arrascaeta meia boca, para ele ficar se arrastando no campo. Bota, por mais que seja difícil ficar sem o Arrascaeta, é melhor esperar ele ficar 100%, voltar 100% para não ter mais chance de ficar fora. Jogar um, fica 5, 6 fora. Joga 2, fica 7, 8 fora. Não. Coloca o cara na ponta dos cascos, como se diz, e aí sim libera, que aí ele vai voar em campo, como sempre foi, né? Outra coisa, Cebolinha. Cebolinha viajou, assim como a Arrascaeta, né? Mas só que o Cebolinha já estava em transição, né, para o campo. Então ele tem muita chance de já jogar contra o Palestino, tá? Vamos ler aqui a matéria. A estabilidade que o Flamengo tinha no início da temporada se esvaiu com o início do Brasileirão e da Libertadores. Nos últimos 5 jogos, os rubro-negros venceram apenas um, empataram 2 e perderam outros 2. O período compreende justamente o recorte em que Everton Cebolinha esteve ausente. Já no Chile, com a delegação, o camisa 11 tem boas chances de enfrentar o Palestino terça, às 9 de Brasília, em Coquimbo, pela 4ª rodada da Libertadores. Falando em Coquimbo, onde vai ser o jogo não vai ser na casa do Palestino, porque a Conmebol barrou, por causa do estado do gramado e acho que por causa da capacidade do estádio também. Que agora nessa fase da Libertadores, porque na Libertadores, aliás, só jogos acima de 15 mil o estádio, acho, de 15 ou 18 mil, alguma coisa assim. Nesse estádio do Coquimbo é para 18 mil pessoas. Tá? Grama natural e não tem altitude, uma boa para o Flamengo. Então o Cebolinha tem bastante chance de jogar, se não começar jogando, pelo menos deve entrar no decorrer da partida. É uma arma que a gente tem, né? A última notícia é o seguinte, que o Flamengo já vai fazer seu último treino hoje, lá em Coquimbo, onde o Flamengo está, para enfrentar o Palestino, e a partir desse treino que deve ser decidida a escalação. Então é o seguinte, o Flamengo já está no Chile para enfrentar o Palestino na próxima terça, no estádio Francisco Rumoroso, pela 4ª rodada do Grupo E da Libertadores da América. Após quase 6 horas de viagem, a delegação rubro-negra chegou ao hotel às 10 do horário local, 11 de Brasília, deste domingo, famoso ontem, na cidade de Coquimbo, numa fria noite de 13 graus. Então, provavelmente amanhã vai estar frio também à noite, mas isso não é problema. O problema é quando está muito calor, né? Aí realmente é problema. Então é o seguinte, o Tite vai encerrar a preparação em solo chileno, onde tem o último treino marcado para a tarde desta segunda-feira no Complexo Las Rosas, CT do Coquimbo Unido, clube da primeira divisão do país. O técnico deve ter um reforço. Recuperado de lesão na panturrilha direita, Cebolinha viajou com o grupo e será relacionado se não sentir mais nada na atividade. Valeu? Então, esse é um apanhado geral das informações do que aconteceu ontem, do treinamento de hoje, que já vai decidir o time titular, a escalação do Flamengo e qualquer outras informações relevantes, porque provavelmente já vai pintar hoje ainda a provável escalação. Aí eu volto aqui para fazer mais um vídeo e deixar todo mundo aí bem informado. Valeu, rapaziada? Então, novamente eu peço aí, por favor, se inscreve no canal, deixa aquele like maneiro aí pra gente, compartilha o vídeo aí com a rapaziada, comenta aqui à vontade, por favor, porque isso ajuda muito. O comentário de vocês, tem vídeo meu que tá batendo 100 visualizações, 100 e pouco, 70, mas tem 1 ou 2 likes, 3, 5 no máximo e nenhum comentário. Por favor, comenta, deixa o like, isso é muito importante para que o YouTube perceba que é relevante. Aí eles vão colocando o vídeo para outras pessoas assistirem.
Valeu, gente? Isso é muito importante. O like e o comentário também. E compartilhar. Valeu, gente? Um abraço a todos. Saudações rubro-negras. Tchau, tchau.